Vão crescendo consideravelmente os subscritores do canal. Há um subscritor desde a primeira hora, que é o meu amigo Everaldo Lins de Santana, de Rolim de Moura, no estado de Rondônia, Brasil. Olá, Everaldo. Este episódio é particularmente dedicado a si, embora seja também para todos os outros espectadores e subscritores aqui do canal Lembra-te Angola. Num dos episódios que eu fiz recentemente a propósito do padre Alves da Cunha, e que mencionei a exposição colonial do Porto de 1934, o Everaldo e outros espectadores desejaram saber um pouquinho mais acerca dos angolanos que foram expostos, angolanos e outros africanos que foram expostos nos jardins do Palácio de Cristal da Exposição Colonial do Porto. Eu prometi que fazia um episódio especial sobre a Exposição Colonial do Porto de 1934, pois aqui o temos. Eu penso que ele é importante para a história do colonialismo português, nomeadamente a história do colonialismo português em Angola. A Exposição Colonial do Porto vem na sequência do Ato Colonial de 1930, que é o documento elaborado por Oliveira Salazar, por Quirino Avelino de Jesus e também por Admino Monteiro, no sentido de reformar as relações coloniais, as relações de Portugal com as suas colónias. É aí que são suprimidos os altos comissários e substituídos pelos governadores, que ficam na dependência direta do Ministro das Colónias, e quer do Ato Colonial de 1930, quer da Constituição de 1932, e plebiscitada em 1983, portanto a Constituição que batiza o regime português como Estado Novo, também é reformulada a Agência Geral das Colónias, que já existia desde 1926. O historiador Armando Zuzarte Cortesão é afastado da Agência Geral das Colónias, é substituído por um militar, pelo coronel Júlio Garcês de Lencastre, mas, na verdade, a figura que vai determinar os destinos da Agência Geral das Colónias, e podemos até dizer que da propaganda colonial portuguesa, é Henrique Galvão. Também um dia farei um episódio mais pormenorizado sobre Henrique Galvão, que já tinha tido uma experiência em Angola. Em 1927 até tinha sido governador do então distrito da Huila. Ele conhecia razoavelmente a Huila. É o autor já de romances como O Véu de Ouro, onde ele defende a colonização de povoamento de Angola, e uma colonização essencialmente agrícola, portanto uma migração de agricultores e de criadores de gado portugueses para Angola. Defende inclusive que o Estado português faça sacrifícios financeiros, o que nunca acontecerá, para enviar esses colonos para Angola. Mas, logo em 1932, quando é constituído um novo governo, com Salazar como presidente do Conselho, até então era apenas o Ministro das Finanças, e já com ministros civis, entre os quais o ainda jovem Armindo Monteiro, que se torna Ministro das Colónias, logo em 1932-33, Henrique Galvão cai nas graças do então Ministro das Colónias, que é Armindo Monteiro. Armindo Monteiro, já desde 1931, desde o ano anterior, ou 2 anos, vá lá se contarmos com o ano em que é plebiscitada a Constituição, Armindo Monteiro já tinha ideia de fazer em Portugal uma exposição idêntica à que tinha sido a Exposição Colonial de Paris, de 1931. A pensar fazer essa exposição colonial em Lisboa. No entanto, a exposição revelou-se mais viável no Porto. Revelou-se mais viável no Porto porque o Porto tinha um conjunto de empresários vinhateiros, produtores de vinho, que já exportavam vinhos comuns, vinhos que naquele tempo não tinham aceitação no mercado internacional, mas que exportavam para Angola. Aliás, contabilizavam-se anualmente à volta de 8 milhões de litros de vinho exportado para Angola. Até corria na época, na gíria portuense, na gíria tripeira, a expressão vinho pó preto. Era o vinho que era exportado para Angola. São mesmo esses empresários vinhateiros que vão apoiar, que vão
que vão custear essa exposição colonial realizada nos jardins do Palácio de Cristal do Porto e organizada, acima de tudo, por Henrique Calvão, que já tinha organizado, aliás, no ano anterior, em 1933, portanto, a do Porto vai ser em 1934, Galvão já tinha organizado exposições, aliás, feiras de amostras coloniais, quer em Angola, quer em Moçambique, quer em Luanda, quer em Lourenço Marques. Ora, então, esta exposição colonial do Porto, como disse, vai realizar-se no Palácio de Cristal, nos jardins do Palácio de Cristal, e vai decorrer durante 5 meses, entre junho e outubro de 1934. Durante esses meses, portanto, os pavilhões que se encontram exibidos nos jardins do Palácio de Cristal são designados por Palácio das Colónias. E vão ser expostas não só construções típicas das colónias portuguesas, sobretudo as africanas, e também fauna dessas colónias, mas pessoas dessas colónias são expostas. Portanto, no caso de Angola, são reconstruídas aldeias tradicionais, os chamados quimbos, e há, inclusive, angolanos que são lá expostos. Antes de dizer quem são, bem, eu vou passar ao lado, vou falar apenas dos angolanos que são expostos. Vou deixar de parte os guineenses, nomeadamente o pequeno Augusto, que ao que parece, pequeno Augusto, que era um guineense, acho que é de recomendar a leitura de uma obra de há uns anos atrás, acerca da exposição colonial do Porto, de Patrícia Ferraz de Matos, vai aparecer aqui ao lado, onde aí nós podemos ver como aquilo era um Big Brother relativamente àqueles africanos que lá eram expostos. Eram eleitas a misses das colónias, mas este jovem era alvo de conversas publicadas, conversas tipo Big Brother, repito, mas não publicadas em televisão, não havia televisão nesse tempo, publicadas sobretudo nos jornais do Porto. No 1º de janeiro, no Jornal de Notícias, e chegavam esses ex a Lisboa, mas isso eu deixo para a leitura dessa obra da Patrícia Ferraz de Matos e de outras possam vir a aparecer. Interessa-me aqui, para já, vamos então ver quem são os angolanos que lá são expostos. Antes de falar neles ainda, resta mencionar um angolano, ou um cabindense, que é o Luís Gomes Sambo, esse herbanário de Cabinda, que chegou a oferecer-se, pelo visto não teve êxito, mas chegou a oferecer-se para que o trouxessem ao Porto, para ser exposto lá mesmo, no Palácio de Cristal, e estar a divulgar as suas ervas. É uma figura incontornável em Angola, ainda muita gente se lembra dele, mas parece que o Luís Sambo não teve êxito, não conseguiu ir ao Porto. Então quem foi? Ora, vão passar imagens sobre estas pessoas. Teve exposto o Soba Kangange Mwenengundo do Kipungo, da circunscrição do Umbe, no então distrito da Huila. Foi exposta também a sua filha, a jovem Maria Nangombe, uma adolescente. Também foi exposto o Soba Kalungela, ou Kalungueia, aliás, da região do Bié, e a sua filha, uma criança, a pequena Sagala. Estas pessoas posaram para o pintor Eduardo Malta, que foi realmente o grande ilustrador dos catálogos desta exposição e para o qual também posaram os organizadores, nomeadamente Henrique Calvão, também tem um retrato elaborado pelo Eduardo Malta. Como já o disse aqui, a exposição veio a concluir-se já não faço ideia como é que estas pessoas, algumas quase nuas, estavam expostas durante meses, atingindo outubro, que já é um mês frio, nomeadamente no Porto. Como já o disse aqui, a exposição é concluída já em outubro, entre os dias 7 e 11 de outubro desse ano, 1934, com o primeiro Congresso Nacional de Antropologia Colonial, onde, como sabemos, participou o padre Alves da Cunha. Mas, como também já o disse, a maioria dos congressistas, dedicavam-se à antropologia física. Esses cientistas mediam a dosagem da melanina, a dosagem da melanina das epidermes dos africanos lá expostos, nas suas comunicações, ou mediam os crânios, ou mediam o tamanho dos seus membros, do seu tórax, e inclusive das suas partes genitais. E uma grande parte
desses cientistas, enfim, elaboraram os seus trabalhos a partir dos próprios africanos que lá estavam expostos, nomeadamente estes angolanos que falei, enfim, foram fazer as suas pesquisas. Portanto, a Exposição Colonial do Porto de 1934 marcou o discurso colonial português. Ele prosseguiria, daí a 6 anos também seria feita a grande exposição do mundo português em Lisboa, mas essa já apanhou um período que, embora posterior à guerra, pelos vistos já não foi tão próspero. E o próprio Henrique Calvão já não estava tão motivado. Tanto assim é que, embora na exposição de 1940 tenha estado presente o rei do Congo, Dom Pedro VII Água Rosada, no entanto, os africanos que lá foram expostos eram todos residentes em Portugal. Mas isso ficará para uma outra ocasião.